Nosso evangelho deste 33º domingo do tempo comum é Marcos 13, de 24 a 32. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma comunidade vivendo a partir dos anos 68 d.C., traumatizada pela perseguição judaica e romana, é o que determina aqui esse contexto do texto de hoje. Tempo de guerra, violência civil, traições no poder romano, confusão no império, calamidades, pestes, carestia e no âmbito religioso de Israel, a destruição do templo de Jerusalém, ali por volta dos anos 70 d.C. Os cristãos pensavam como conciliar esses eventos com a esperança do Evangelho. 40 anos depois da ressurreição de Jesus, o que fazer? Como proceder? O que realmente esperar? Surgem aqueles que pregam qualquer coisa, exploram os inocentes, falsificam tudo. Marcos inicia essa página recomendando que a comunidade tenha cuidado com ensinamentos enganosos. Uma leitura errada coloca tudo a perder. Não se pode prescindir da esperança. Como imagem apocalíptica, Marcos revela todo o cosmos estremecendo diante do Senhor de todas as coisas. O Senhor das criaturas e da salvação da humanidade. Tudo estremece diante daquele que traz consigo a renovação de todas as coisas. Deus intervém na história e seu esplendor ofuscará os demais brilhos. Os astros parecerão apagados diante da verdadeira luz. Homens e mulheres que se dizem profetas, pregadores falsos da palavra, serão apagados. Os chamados grandes líderes dos impérios, reinos e nações, indiferentes a Deus, tudo será apagado diante da chegada do Filho de Deus. Toda idolatria cairá por terra. Toda forma de poder que não serve ao bem será destruído, tanto no contexto de nações quanto de instituições e pessoas físicas. A verdade se fará presente de forma gloriosa para todos. O homem enxergará verdadeiramente a luz. Verá a verdade escondida pelo inferno através dos dominadores dos reinos e nações. O Filho do Homem é Jesus Cristo, aquele para o qual se movem todas as coisas. Ele é a plenitude de Israel, a plenitude de toda a criação, aquele pelo qual tudo será renovado. Por ele dar-se-á uma nova criação. Ele é o critério absoluto do julgamento final, realidade já presente no Evangelho, quando Jesus mesmo afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por ele. O mistério da cruz revela já no acontecimento o grande julgamento de uma humanidade que não consegue enxergar o amor de Deus, combatendo contra o ódio provocado pela constante busca de si mesmo, existência hedonista e permissiva, também a escravização nos mais diversificados vícios. O mundo está desorientado, falta de sentido em quase tudo e na vida de muitos. Um grande pessimismo paira sobre as nações, faltam modelos vivos, apaixonados, veja que isso antes e hoje também, homens e mulheres da verdade. O que se vê, além de tudo, é a doutrina sendo pisoteada, interpretações diversas e contrárias à verdade da Sagrada Escritura,
falsa religiosidade, o anúncio do Evangelho sem vigor, a apresentação de um Evangelho sem sabor, sem luz e sem amor, um mundo de corrupção histórica, imoralidades entronizadas nas mentes e corações de muitos homens e mulheres cristãos, desfocalização do anúncio missionário e do sentido da Igreja no mundo e em nome do que não se sabe o que, implantação de uma falsa imagem de Deus balizada pelo misericordismo, pseudo-doutrina, uma pseudo-doutrina portadora de um ateísmo prático, subjacente nos terrenos sagrados da fé católica. Diante disso, o que fazer? O texto de hoje vem para encorajar e estimular os eleitos a uma mais profunda intimidade com Deus, a não perder a esperança salvífica por meio de Jesus Cristo, a não abandonarem a barca em meio às tempestades e desilusões, fracassos e desconfianças nas autoridades. Devem, portanto, manter seus olhares fixos em Cristo. Ele morreu e ressuscitou, já venceu o pecado, Satanás e a morte. Ele vencerá sempre. Quem permanecer firme até o fim será salvo. O que diz Jesus? Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto? Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Voltando ao tempo do Evangelho segundo Marcos, o ensinamento é animador, deixa claro que realmente o Senhor espera dos seus que eles sejam perseverantes, firmes na fé e na esperança, pois Ele voltará verdadeiramente. Os eleitos não devem prender-se aos acontecimentos, mas percebê-los como sinais, não se angustiarem com as desgraças, mas se manterem vigilantes em oração e na palavra de Deus, crendo no próprio Filho de Deus. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jerusalém e o seu templo caíram. Mais tarde, Roma também caiu. E assim muitos reinos e impérios do passado e depois da própria queda de Roma também caíram. Mas o reino de Deus permaneceu de pé, fixado na rocha que é Cristo. Tudo nesse mundo pode deixar de existir, menos a verdade, menos a palavra de Deus, pois ela é, antes de tudo, Deus mesmo, que a tudo precede e por ela tudo foi criado e salvo. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. O homem quer ter o domínio de todas as coisas, inclusive de todos os conhecimentos, não entende que o caminho proposto por Jesus é justamente o de não ter, mas ser, colocar-se a serviço, humildemente penetrando no conhecimento de Deus, como mendigo do saber e do desejo de Deus. Toda a realidade de Jesus foi exatamente ser todo para o Pai, obediente a Ele em tudo absolutamente. Entrou no mundo como servo, humilde, pobre, livre e dedicado à salvação. A Ele coube revelar tudo aquilo que era necessário para a salvação e não saciar curiosidades. Sua segunda vinda é um segredo reservado ao Pai para o momento determinado por Ele. Jesus Cristo, enquanto Deus, com o Pai, não ignora, apenas obedece os desígnios pelo Pai estabelecidos. Que toda a comunidade permaneça em oração, vigilância e perseverança. Que assim também sejamos nós, hoje, colocados dessa forma, na mesma expectativa, com a mesma fé, com a mesma esperança diante do Senhor. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.